Sejam todos bem-vindos ao Set Experience Full Connect. Durante os nossos 7 episódios semanais, a Uber Conectividade e a Internet das Coisas serão nossa principal pauta. Nosso curador e moderador Wagner Cojo irá debater junto aos seus convidados sobre os desafios impostos à indústria pela revolução digital que estamos vivenciando. E neste primeiro episódio farão uma breve introdução ao Full Connect. Então preparem-se e conectem-se conosco. Passo a palavra ao nosso moderador. Olá, como estão? Obrigado, Lívia. Coxo, obrigado por estar aqui. Bem-vindo à SET. Sei que agora faz parte do Conselho Deliberativo da SET. Parabéns. Espero que funcione tudo bem. Vamos falar um pouco sobre o Full Connect. O Full Connect. Se fala muito sobre conexão total, não é? Qual é a ideia do Full Connect, da conexão total, de estar hiperconectado o tempo todo e pelas temáticas, cidades conectadas, entretenimento? Como vem isso aí? O que você tem preparado para nós para as próximas semanas? Olá, Fernando. Obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez com vocês. É um prazer enorme. O Full Connect, a gente está trazendo muito do contexto de internet das coisas e da hiperconectividade. Então, dado que existe um espectro muito grande para esse tema, a gente fez uma divisão em 5 episódios, onde a gente vai tratar os temas que estão correlacionados a esse guarda-chuva principal, né? E um tema específico, onde a gente vai verticalizar um pouco mais, para que a gente possa dar para a nossa audiência e para os executivos uma visão bem clara a respeito de como a internet das coisas, como a hiperconectividade, ela impacta nos negócios, impacta nas estruturas sociais que a gente está envolvido hoje e, consequentemente, no contexto da mídia, marketing e entretenimento. Então, como que ficou essa subdivisão? A gente está trabalhando um primeiro episódio onde a gente vai abrir falando de futuro e tendências, então a gente vai olhar para futuro e tendências, realmente entender o que vem por aí, como é que as coisas estão se construindo. Então, a gente tem a participação aí de alguns futuristas, a gente tem a participação de executivos que estão colocando essas atividades em prática dentro das organizações, para que a gente possa equilibrar um pouco. A gente tem participação de associações especializadas nos temas também, então, com isso a gente consegue equilibrar um pouco da visão de futuro, mas também trazer um pouco do pragmatismo do que está acontecendo realmente hoje. Dado esse primeiro panorama de futuro e tendências, depois a gente entra num contexto de cidades inteligentes. Então, a gente vai olhar para como as plataformas estão se conectando, como é que as empresas estão respondendo a esse contexto de conexão, de disponibilidade de dados, ao uso inteligente de recursos, para que a gente possa entender como esses grandes centros urbanos estão desenvolvendo soluções e entregando maior valor para a sociedade dentro do contexto educacional, de saúde, de transporte, etc. Depois desse ambiente de Smart Cities, a gente desce um pouco mais o contexto dentro da cidade, a gente vai falar de mobilidade e Smart Transportation, que é o terceiro episódio, onde a gente vai trazer um pouco dessas conexões com o transporte, como que as empresas estão olhando para a mobilidade, quais são as soluções que estão surgindo, empresas emergentes que estão surgindo aí com soluções inovadoras para o contexto de mobilidade. Depois a gente entra dentro de casa, e aí a gente vai para um ambiente de Smart Home, Smart Things. Então, a gente olha para devices conectados, coisas conectadas, Smart TV, Smart Devices, como é que isso contribui no meu dia a dia, dentro da minha estrutura de casa, como é que eu utilizo isso no meu dia a dia, fazendo um esporte ou transitando de um ponto ao outro na cidade e assim por diante, né? Para que a gente possa, então, fazer um desfecho final, que entramos nas telas agora. Então, como que o marketing, a mídia e o entretenimento estão sendo tratados diante desse contexto de novos pontos de contato, dessa disponibilidade de dados enorme, para que a gente possa entregar uma comunicação mais personalizada, criação de novos modelos de negócios, etc. Então, diante desse movimento, a gente tem empresas que têm, por exemplo, uso de tecnologias inteligentes para out of home, por exemplo, soluções que estão sendo criadas para Smart TV, para entretenimento, como é que essas atividades estão se conectando, até, por exemplo, o que está por trás da grande
grande massa de gravação, de produção de conteúdo para broadcasters, etc. Quais são os aparatos tecnológicos, os desenvolvimentos de soluções que estão surgindo para melhoria de experiência do consumidor, melhoria de experiência do espectador e assim por diante, né? E aí a gente tem um último episódio, que é um episódio específico, esse sim específico, que é o contexto da internet e da hiperconexão no que tange ao varejo e à logística. Então, aí, nesse episódio especificamente, a gente está trazendo algumas empresas inovadoras, que são referências em uso dessas soluções, algumas nem tão conhecidas, então a gente está olhando realmente para coisas que estão emergentes aí, para que a gente possa entregar um conteúdo, uma dinâmica bem interessante para a audiência. Estava te ouvindo, estava pensando no conceito do macro para o micro, não é? Exatamente. E pensando no macro para o micro, estava pensando, não precisa responder, mas essas coisas de jornalista, que há 3 ou 4 anos atrás, em uma das últimas CNAVs, das destaques era mobilidade com um carro inteligente, mexido com ATSC 3.0, utilizando a internet das coisas. E aí, eu sempre tenho uma dúvida. A internet das coisas, o IoT, desde a tua ótica, ela ainda é uma visão futurística para a maior parte das pessoas, ou ela já começa a ser uma coisa mais tangível? Não digo isso para as grandes empresas e para os desenvolvimentos tecnológicos, senão para o dia a dia das pessoas, porque falamos de smart cities, sim, cidades inteligentes, de mobilidade, e com todos os problemas que temos por aqui. Como que você vê isso em seu país, no Brasil? Como você projeta isso? Quanto? Que? 1 década, 2 décadas? Ou é por conta-gotas? Não, eu acho que a gente tem as especificidades de cada país, né? Quando a gente fala de IoT, a gente traz referências internacionais também. Então, Barcelona é uma cidade de referência, né? Tem um trabalho incrível nesse aspecto de cidades inteligentes. A gente, inclusive, tem a participação de um dos painelistas que vai poder trazer um pouco mais dessa visão. E a gente está, no contexto brasileiro, a gente está aplicando isso muito ao ambiente de logística de trânsito, a mapeamento por satélite, tem a utilização de IoT muito forte nas cadeias de logística hoje, né? A gente vai conhecer um caso da Natura, por exemplo, que vai ser tratado no primeiro episódio, onde a gente vai entender como que funcionam os pallets totalmente automatizados, com zero interação humana, né? Então, tem uma série de aplicações que já é realidade, quando a gente está falando de IoT, de hiperconectividade. A infraestrutura de 5G, etc., é algo que se dissemina muito rápido, né? Em breve, a gente deve ter um avanço bastante consistente nesse sentido. E muitas coisas, né, quando a gente fala de internet das coisas, quando a gente fala dessa conexão digital entre o mundo físico e digital, a gente tem um ambiente que é o ambiente dos gêmeos digitais, né, dos digital twins, que é um ambiente que está sendo muito, muito utilizado hoje, trazendo um valor enorme para todo o contexto de cidade, de indústria, de negócios, porque você tem uma redução bastante considerável de custo, né, nas operações, para que você possa replicar um ambiente físico e construir, entregar valor através de algoritmos no ambiente digital. Então, tem muita coisa que já é, sim, referência. A gente tem centros de inovação interessantíssimos aqui no Brasil, né? A gente vai ver isso no caso de Natura, a gente vai ver o Centro de Inovação do grupo GS1, que está participando do tema de varejo, que é um centro de inovação super high-tech aqui em São Paulo, e etc. E o Brasil, eles têm uma comparação, a GS1 é global, eles têm uma comparação muito forte com a Alemanha. Singapura e Japão são os países mais avançados quando a gente está falando desse contexto de IoT, e a gente vê que eles têm referências de que o Brasil está bem avançado em vários aspectos, sem deixar nada a desejar para esses países que são referências, né? Então, tem muita coisa interessante. Eu acho que esse é o papel do Full Connect também, desmistificar um pouco essas atividades, como elas estão se concretizando de fato, e conseguir também ajudar ao mercado compreender melhor isso e compreender como a gente pode gerar valor realmente, né? Dentro do contexto de educação, está se utilizando coisas muito interessantes. A gente vai ter acesso a um projeto da Bbyte, que é um projeto que tem referência
mundial, um projeto assinado pela ONU, um projeto assinado pela NASA, né, e que tem aqui no Brasil uma associação, uma parceria próxima com a FNDE e com a Agência Espacial Brasileira. Então, é um projeto que ele já traz um viés de gêmeos digitais, de utilizar coisas como impressoras 3D, por exemplo, para entregar valor para a sociedade, para criar um processo de educação diferenciado, totalmente digitalizado. Então, é claro que aí quando a gente está falando, né, do contexto de cidades inteligentes e do contexto brasileiro, o Brasil é um país que está em desenvolvimento, não é um país de primeiro mundo ainda, né? Então a gente tem, claro, as dificuldades e as complexidades que um centro urbano, como é o caso de São Paulo e outras cidades do Brasil, as problemáticas que todo centro urbano grande tem e dado o contexto social e econômico que o país tem, né? Então, claro, a gente vai encontrar essas dificuldades, mas a gente consegue perceber também uma evolução bastante consistente na aplicação de iluminação inteligente, na aplicação de conhecimentos técnicos avançados que são utilizados em metrô, em transporte, em semáforos, uma série de coisas que ajudam, né, as cidades a fazer todos os movimentos. E o contexto da segurança, que cada vez mais ele está permitindo a identificação rápida de movimentos da criminalidade, uma série de coisas, mas, como todo centro urbano grande de um país em desenvolvimento, a gente tem o avanço também dessas instituições criminosas que precisam ir sendo ajustadas. Aí a gente tem o fator humano que está envolvido, que nem tudo dá para a gente resolver ainda, né? Então, eu acho que no futuro próximo, eu acho que a questão da segurança ela vai avançar muito e a gente tende a diminuir muito a questão da criminalidade, o transporte se tornar cada vez mais eficiente, principalmente no que tange a disseminação de pontos digitais, que vão reduzir drasticamente as distâncias entre as conexões das pessoas, né? Consequentemente, um uso mais inteligente do tempo de transporte e tudo mais, permitindo que as pessoas passem mais tempo em locais de menor deslocamento geográfico, mas que quando for necessário fazer um transporte um pouco mais elevado, em horários de pico, etc., comece a se transitar dinâmicas diferentes, como, por exemplo, fazer uma relação de preços diferenciado para o transporte, fora de horários de pico, etc., como são casos que já acontecem em outros países mais avançados, né? Aí, fechando, estava pensando, você estava falando da Natura, em Cajamar, estive lá há 2 ou 3 anos e vi o movimento das máquinas, realmente pareceu Matrix. Imagino que iam falar sobre isso. Queria 2 coisinhas para finalizar. Você falou nos países em desenvolvimento, nos países com desenvolvimento e onde o IoT está mais desenvolvido, e não por acaso tem a ver com os países onde mais quantidade de redes e 5G tem. Singapura, um dos principais países com desenvolvimento do 5G. Falando disso, porque trabalhamos na área das telecomunicações, o processo de leilão ainda está demorado no Brasil, era para setembro, não se sabe se será em outubro. Isso pode ser um empecilho para o Brasil ou isso acaba por ser apenas a rede que vai disponibilizar? Porque, aclaremos isto, muitas pessoas acreditam que 5G e IoT trafegam juntos. Eu acho que são um compatível com o outro, mas são tecnologias que não são uma necessariamente da outra, né? Não sei se coincide e como é que você olha para isso, para ir fechando este Full Connected. Sim, basicamente aí nós estamos falando de 2 mundos distintos, mas que se conectam realmente, né? Tem uma proximidade muito grande, porque nós estamos falando principalmente da transmissão de dados, né? Então, com 5G você consegue ter um volume de transmissão muito mais amplo, né? E, consequentemente, uma velocidade de entrega de benefícios muito mais ampla. Então, eu acho que quando a gente olha para problemáticas de infraestrutura, etc., o Brasil é um país que ele tem essa referência negativa, vamos dizer assim, né, de ter essas dificuldades de implantação de soluções de infraestrutura e tudo mais. A gente vê isso em outros aspectos também de energia, por exemplo, né, o tempo que se demora para instalar um campo de uma indústria, por exemplo, no Brasil, é um tempo elevadíssimo, os mais elevados do mundo. Então, a gente tem essas dificuldades, mas, por outra ótica, a gente tem uma adesão muito rápida do Brasil quando estamos falando de tecnologias emergentes, né? Então, quando você olha
Brasil, a nível mundial, sempre foi um dos países mais avançados no que tange a adesão de redes sociais, a proximidade com soluções inovadoras. Então, acho que a partir do momento que a gente resolver essa questão de burocratização, né, de policies, etc., para a implantação do 5G, a gente tem, de fato, uma aceleração do mercado muito grande, né? Acho que é uma questão de tempo, não posso dar, né, nenhuma visão a respeito de quanto tempo, etc., porque não é a minha especialidade, eu não tenho propriedade para falar sobre essas organizações que estão coordenando essa frente, mas a gente sabe que o nível de adesão e de velocidade que as coisas escalam depois que as bases são estruturadas é muito grande, né? E são coisas que elas caminham independente, né? Como eu te falei, assim, a questão do 5G estando pronta para ser utilizada, disponibilizada, ela só vai acelerar aquilo que está sendo feito com o IoT no paralelo, né? São transmissões de dados, basicamente, através da rede 5G, que vai ser muito facilitada, mas tem toda a aplicação de dispositivos, de dados ativos digitais que estão sendo implementados hoje em uma série de frentes e de áreas de negócios que vão permitir a pavimentação e aceleração rápida dessas soluções. Cocho, para acabar, o sétimo encontro é sobre mídia, entretenimento, marketing. Dos pontos interessantes no Brasil é que no mês de maio se fez a primeira transmissão em 5G no Stock Car aqui no Brasil, ou seja, o Stock Car está funcionando. A Bandeirantes com a Agro Mais fecha transmissões broadcast desde Goiás, onde já tem testes. Como você olha para o mercado da televisão, que afinal é o mercado da SET, essa chegada do 5G para o broadcast? Como que você vê em perspectiva essas possibilidades de não só ter LTE, mas ter 5G para broadcast? De novo, a gente entra no contexto da facilitação da transmissão de dados, né? Então, o nível de consumo se torna muito mais atraente. As empresas que hoje atuam no contexto de patrocínio de eventos esportivos e de atividades, elas podem, por exemplo, ajudar a subsidiar esses custos de infraestrutura que vão surgir, permitir entregar um conteúdo diferenciado de uma forma inovadora para as audiências. Então, eu acho que a gente tem um ganho bastante considerável no que tange a disponibilidade de plataformas, né? Vai caber a criatividade, efetivamente, da indústria da comunicação e do marketing de como tirar proveito, tirar valor disso, né? Para entregar uma informação mais real-time, dar uma experiência de uso mais interessante para as pessoas, né? Conseguir trazer uma dinâmica diferente de produção de conteúdo, seja na utilização de câmeras avançadas em esportes aquáticos, esportes aéreos, etc., seja em estar cobrindo, de fato, uma necessidade pontual em regiões onde os sinais não são tão bons, mas que com 5G a gente consegue ter um avanço consistente. Então, eu vejo uma janela de oportunidades que estão se formando, né, para que as empresas acelerem muito o desenvolvimento de novas soluções dentro do contexto da era digital, que a gente já, né, se a gente fazer uma comparação hoje com 10 anos atrás, imagina o que a gente tinha há 10 anos atrás, o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, acho que o 5G ele vem com esse aspecto de acelerar um pouco aí talvez a próxima onda de aceleração da produção de conteúdo, da distribuição de conteúdo com um nível de qualidade bastante avançado. Eu acho que as empresas do setor têm que surfar essa onda, né, e desenvolver novos modelos de negócio, novos modelos de como subsidiar esses custos de infraestrutura, para que isso não seja repassado totalmente, né, na ponta para o consumidor. A gente tem essas dificuldades e eu acho que cabe a essas empresas que já fizeram, né, bastante trabalhos nesse sentido, de levar uma qualidade de conteúdo muito avançada para regiões onde existia uma dificuldade geográfica, financeira, etc., de olhar para essa nova onda como uma oportunidade de entregar valor, de fato, para o consumidor e conseguir ter um retorno em cima disso através das atividades de marketing e comunicação. Perfeito, Cocho. Obrigado. Temos aí o Full Connect pela frente, 5G, IoT. Parece-me interessantíssimo olhar para o mundo e sair
também um pouquinho do espectro não só das telecomunicações, sino entender todo o parâmetro. Gostei da ideia de ser um programa que começa no macro e acaba no micro. É isso aí, a ideia é essa mesmo. Espero que a experiência seja boa para quem assiste e, sobretudo, para você que vai a moderar e curar o Full Connect. Muitíssimo obrigado, viu? Muito bem, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento aqui à Silvia Bassi, ao Márcio Teshima, ao Luiz Café e ao Luiz Passetti, que são co-curadores que estão com a gente no Full Connect, aí tiveram contribuições muito importantes nas nossas discussões, nas recomendações de executivos, etc. A gente não teria o sucesso que esse evento vai promover, a qualidade do conteúdo e das pessoas que estão participando, se não fosse a ajuda deles. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos a presença de todos e não deixem de acessar o nosso conteúdo on demand em setexperience.org.br. Set Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!